muitas das vitórias do Porto recentemente foi 2-0. O Boa Vista não sofre goleadas, né? Ele Exatamente, perde tem muitos isso jogos, também, mas velho. não vem sofrendo goleadas. Ele pegou o Sporting recentemente. 3-2. Foi 3-2. Muito bem, vamos começar em Portugal, com o Porto, né? Buscando ali a liderança contra o Boa Vista. Foi você que fez esse roteiro, que né? está Botou Boa na Vista parte separado. de baixo. Boa Vista separado é o de Saquarema. Eu confundi os Boa Vista. Tudo Mas bem, é Boa tudo bem, Vista. tudo Boa bem. Vista lá de Portugal. Diga-se de passagem, um ótimo escudo. 16ª rodada, dá pra você jogar xadrez e dama, né, no escudo dele. Perfeito. Lá no Estádio do Dragão, tá? A casa do Porto. Vamos lá pro nosso aplicativo do Game Arena, tá? Você pode baixar aí no seu celular, QR Code está aí. Né? Lembrando que, além de informações de todos os jogos, né, várias modalidades, também tem os vídeos da TV Bet no aplicativo do Game Arena direto aí. É mais uma forma de vocês nos assistirem. Perfeito. Vamos começar vendo a tabela de classificação do Campeonato Português, Fábio Hermano, para dar uma olhadinha a situação dessas duas equipes lá no Campeonato Português. O Porto está em terceiro lugar, mas aquela briga, né, velho? Tá bem equilibrado, né? Uma briga histórica, né? Sempre o título vai ficar ali entre... Acho que desde que eu me entendo por gente, eu nunca vi uma zebra, né, no Campeonato Português. Eu acho que o Braga ou o Boa Vista ganharam em algum ano. Acho que, o Boa Vista ganhou, acho que no início dos anos 2001, acho. Por aí. Mas enfim, é ali, né? Benfica, Sporting, Porto, inclusive os três. Por exemplo, o Porto é o terceiro lugar, ele está 9 pontos à frente do Braga, que é o quarto colocado. Então a briga vai ficar realmente ali entre os três. O Porto é o pior deles, mas um pontinho só atrás do líder Benfica, beleza? E o nosso querido Boa Vista, infelizmente, está lá embaixo na zona de rebaixamento. Apenas o 16º colocado, lembrando que o Campeonato Português só tem 18, ou seja, são 34 rodadas. É um time que só somou 12 pontos em 15 jogos. É isso, tá na parte de baixo, tem um ataque muito frágil, mas tem uma defesa boa, tá? O Boa Vista é a 6ª ou 7ª melhor defesa do Campeonato Português, não sofre tantos gols assim. Vamos para os confrontos, começando pelo Porto, que vem numa boa sequência. Não começou tão bem, né, assim, o Campeonato Português, mas veio numa sequência bem interessante aí. Tem um tropeço contra o Famalicão, né, que aí não foi tão bom assim, mas muitas vitórias seguidas e sem sofrer gols, né? Nos últimos 5 jogos, 4 jogos ele venceu e não tomou gol. Pois é, só um golzinho sofrido nos últimos 5 jogos, a equipe do Porto, que quando perdeu ali foi pela Taça de Portugal para o Moreirense, né? No Campeonato Português, a última derrota foi um 4-1 que tomou para o Benfica. É aquela coisa, Campeonato Português, velho, Porto, Sporting e Benfica tem que ganhar de todo mundo e entre eles ali é o que vai, bem dizer, definir o título, né? Eu acredito que esse jogo, a nossa análise passa muito mais sobre o momento do Boa Vista, até porque a gente já espera, obviamente, que o Porto vá vencer o jogo, né, com uma certa tranquilidade, e a gente observa que o Boa Vista, velho, não vem conseguindo bons resultados já há um bom tempo. A última vitória foi contra o Gil Vicente, há 6 partidas atrás. Ele vem de 5 jogos consecutivos, sem saber o que é vencer, e o sistema ofensivo não funciona tão bem. Mas o mais curioso, Fábio Hermano, é que contra o Sporting, fora de casa, ele marcou 2. Exatamente, foi até surpreendente, né? Porque ele não fez gol, por exemplo, contra o Nacional em casa, não fez gol contra o AVS, né? Contra o Nacional fora, contra o AVS em casa também. Só fez um golzinho ali contra o Farense, aí não fez em casa contra o Rio Ave, perdeu de 2-0. Enfim. O time tem 10 gols em 16 jogos. E você mencionou que a defesa é muito boa. Levando em consideração a posição dele na tabela de classificação, sim, de fato, né? Mas um recorte do campeonato todo não é esses absurdos, né? O Porto, obviamente, tem favorito, né? Favorito e favoritaço. Vamos para o nosso momento Bet Nacional, o favoritismo do Porto, odd baixa, né, a favor do Porto, e aí, 1.12 só, velho. Vitória não tem como, obviamente, a gente não vai pegar uma odd de 1.12 apenas. E aí a gente tem algumas leituras para trazer aqui, Fabiano. Por quê? Obviamente, a gente pode pegar uma diferença de gols a favor do Porto. Mas aí, se a gente for buscar o handicap, o menos 1.5 é uma odd muito baixa, não vejo valor. O menos 2, cara, com essa odd de 1.6, eu também não curto muito. Porque pode ser muito bem um reembolso. Muitas das vitórias do Porto recentemente foi 2-0. O Boa Vista não sofre goleadas, né? Ele perde muitos jogos, isso também, mas velho. Vem sofrendo goleadas, né? Ele pegou o Sporting recentemente. 3-2. Foi 3-2. E assim, o Porto, ele, como eu disse, ele vem por muitas vitórias por 2-0 apenas, tá? Então, cara, se ele vence por 2 gols, seria reembolso, a gente não teria nenhum lucro. Teria que vencer por 3 ou mais gols de diferença. Então, Fábio, o que é que eu gosto mais dessa partida? Em termos de custo-benefício, eu não vou nem dizer de segurança, mas custo-benefício. O menos de 0,5 gols do Boa Vista, ou seja, para a equipe visitante não fazer gol no jogo. Por que eu gosto muito aqui? O Boa Vista tem um ataque que só marcou 10 gols em 16 jogos do Campeonato Português. E o Porto vem numa sequência muito boa. O Porto cresceu muito recentemente. Nos últimos 5 jogos, o time só sofreu 1 gol. Nas últimas 6 partidas em casa, o Porto venceu todas sem sofrer 1 golzinho sequer. E a gente está falando de um confronto contra uma equipe que está na zona de rebaixamento e que tem um dos piores ataques aí da competição. Então eu acredito que pela relação custo-benefício, tem um odd de 1,61, acaba sendo melhor ali do que o handicap menos 2, melhor do que o handicap menos 1,5, obviamente, em termos de odd. Aqui, pode até não
ser mais seguro, mas eu acredito que a gente tem uma probabilidade boa de green com um retorno considerável. Muito bem, então 50 aí no menos de 0,5 gols do Boa Vista. Para que o Boa Vista não marcar gol, tá? Se o Boa Vista não balançar as redes, temos o green na nossa aposta. Lembrando que o Porto só sofreu um gol, né, nas suas 5 partidas mais recentes.